Convido Lisandro Lemos Machado para apresentar o artigo completo, Estudo sobre Recursos Tecnológicos nas Escolas Municipais de Passo Fundo, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campus Passo Fundo. Olá, muito obrigado. Então, relatar aqui um estudo que foi realizado na especialização em linguagens e tecnologias na educação, né, que é ofertada aqui no Campus Passo Fundo, desenvolvido então pelo Lucas, né, e por mim, que trata então da questão de estudar os recursos tecnológicos inseridos nas escolas municipais de Passo Fundo. O tema, então, se trata de uma análise em loco das ferramentas digitais empregadas no processo de ensino e aprendizagem nas escolas municipais de Passo Fundo. Então, a ideia foi de ir até as escolas, efetivamente, e conversar lá com os que estão inseridos no processo para tentar compreender como que se dá o uso, a presença dessas tecnologias dentro do ambiente. O problema que motivou a pesquisa surge da questão da realidade das escolas públicas municipais, né? Como que ocorre o processo de utilização de recursos tecnológicos por professores e alunos nesse ambiente escolar. Então, se sabe que existe uma movimentação muito grande da Secretaria Municipal de Educação de Passo Fundo já há um bom tempo em trazer recursos, em tentar proporcionar que as escolas municipais tenham acesso às tecnologias, né? Então, a ideia foi de ir nessas escolas e tentar observar, conversar e ver como que se está se fazendo essa presença, né? O objetivo geral, então, foi de identificar a existência de recursos tecnológicos e ferramentas digitais disponíveis nas escolas, bem como mapear o uso dos mesmos no âmbito educacional pelos docentes e discentes, né? Então, procurar pegar a visão dos professores e também pegar a visão dos alunos, né, para poder ter essa compreensão do todo, né. Especificamente falando, então, foi se averiguar o suporte e a presença de recursos tecnológicos e ferramentas digitais no ambiente escolar, e identificar como ocorre a utilização de recursos tecnológicos pelos professores, verificar de que forma os estudantes se relacionam com as tecnologias no ambiente escolar, comparar e analisar os dados obtidos em relação à utilização das tecnologias e recursos digitais no ambiente escolar, né? E a justificativa para isso é justamente essa presença, né? Então, a gente sabe que as tecnologias na educação não é algo novo, né? Então é algo que é tratado já há bastante tempo, né? Inclusive foi usada ali a referência do Papert, né, que é uma pessoa, uma autoridade nessa área, né, que desde a década de 60 já falava dessa questão da possibilidade de incrementar lá os processos de ensino, né, usando a questão dos computadores, não apenas para melhorar a aprendizagem, mas para fazer o apoio das diferentes formas de pensar e de aprender, então, ir além das possibilidades. Então, é uma movimentação que vem desde então, e hoje em dia, cada vez mais, a gente consegue ir, como eu comentei, dentro do próprio município de Passo Fundo, mas em várias outras esferas, essa movimentação para se trazer esses recursos tecnológicos para o ambiente educacional. Bom, num primeiro momento, então, se partiu para estudar as tecnologias no ambiente escolar, né? Então, essas chamadas novas tecnologias, né, então, as tecnologias digitais, elas podem variar de significado e utilização dependendo da percepção de cada pessoa que se apropria dela. Então, o que é um celular, por exemplo, para mim, pode não ser a mesma coisa representada para outra pessoa, né? Então, a percepção varia de um para o outro. Então, essas tecnologias, elas existem e elas têm significados dentro da sociedade e também dentro do ambiente escolar, né? Então, quando aplicado dentro desse contexto de escola pública, ele pode ter um significado totalmente diferente de acordo com a realidade dos elementos que estão ali. Então, o professor pode enxergar aquele recurso de uma maneira, o aluno pode enxergar esse mesmo recurso de uma outra maneira, né? A questão também do acesso. Então, o acesso aos recursos pode diferenciar. O professor vai ter uma experiência com esses recursos a partir do seu acesso, assim como os alunos também vão ter uma experiência com esse recurso a partir do tipo de acesso que ele pode ter tido a ele, né? Nesse sentido ali, usando o Teixeira, né, como referência, se torna importante pelo reconhecimento de que a apropriação desses aparatos tecnológicos pode contribuir significativamente e decisivamente para processos de construção do conhecimento, né? Então, aquilo
que se espera quando se insere um recurso tecnológico digital no ambiente da escola, que justamente ele possa servir de maneira a contribuir para o processo que aí ocorre, né? Então, só que, claro, esse processo, dentro da formação continuada, e aí se utilizou o Melo Neto como referência, né, não pode se limitar a uma única dimensão pedagógica e apresentar-se descontextualizada. Nem a formação inicial pode ser definida como anterior à ação do professor. Então, a formação desse professor também é muito importante, né? A forma com a qual ela ocorre também vai representar muito disso, né? Então, a gente sabe de muitas experiências aí de cursos de formação, né? Então se procura estimular o uso da tecnologia, mas a maneira que isso é feito também é fundamental. Então, em cima do estudo, né, se pretendeu, sabendo que os recursos estão aí, né, sabendo que as escolas estão recebendo esses contextos, que professores e alunos cada vez mais têm contato com a tecnologia, se foi a campo, né, para pegar lá o cenário nas escolas. Então, como que está acontecendo essa apropriação, que recursos que a gente pode encontrar lá, e como que os elementos que se relacionam dentro desse ambiente enxergam esses recursos, né? Então, foi feito um recorte, né? Então, se optou por trabalhar com duas escolas de realidades distintas, né? Então, havia sido feito um estudo anteriormente, de maneira informal, de como que as escolas recebiam esses recursos, né? Então, foi feita uma pesquisa lá com cada responsável do laboratório de informática das escolas municipais de Passo Fundo, levantando alguns aspectos, e aqueles que apresentaram, então, realidade mais completa, e aquele que apresentou uma realidade não tão completa assim em termos de recursos existentes, a gente pegou, então, o que seria o melhor caso e o caso, não digo pior, mas o caso que apresentou ali menos recursos ou menos tecnologias presentes no contexto, né? Então, foram duas escolas de bairro, né? Se pegou, então, como público 4 professores e 4 alunos, né? Sendo 2 professores do 6º ano e 2 professores do 9º ano, né? Pensando no ensino fundamental 2. Né? Então, os professores que trabalham mais ali no início e os professores que trabalham no último ano. E também, para ter a outra visão, 2 alunos do 6º ano e 2 alunos do 9º ano. Então, isso em cada uma das escolas. Então, seriam 4 professores e 4 alunos da primeira escola, mais 4 professores e 4 alunos da segunda escola, totalizando, então, 16 entrevistas. Então, a ideia foi ir até a escola e conversar presencialmente com os professores e com os alunos. Então, fazendo uma pesquisa qualitativa, né? Pegando as opiniões, as impressões deles a partir das conversas estabelecidas com eles. Então, se teve um formulário específico para ser utilizado com os professores. Nele se procurou, então, trazer a conceituação do laboratório de informática, pela visão deles, a utilização do laboratório de informática e de outros recursos tecnológicos, então tentar identificar, né, qual é o uso feito do que existe pelo laboratório de informática, e se também eles fazem uso de algum outro recurso tecnológico que não seja necessariamente o laboratório em si. E também buscar a percepção sobre o uso da tecnologia pelos alunos em atividades orientadas e fora da escola, bem como sua formação para trabalhar com ela. E se teve também o segundo questionário, né, que é aí um formulário específico para os alunos, né, e ali se buscou, então, ver como que eles conceituavam o laboratório de informática da escola, né, e responder, então, seus professores, como que os seus professores costumavam utilizar esse laboratório, se os professores utilizavam outra tecnologia além do laboratório de informática e a percepção que eles têm quanto à utilização das tecnologias pelos seus professores, e também quais as tecnologias que eles têm acesso fora da escola e como que eles as utilizavam. Tá? Daí, com base nisso, foi-se então até as duas escolas, foi conversado então com os professores e com os alunos em cada uma delas, e a partir daí então se teve os resultados dessa aplicação. Então, em relação aos professores, né, então, tanto da escola, a gente chamou então de escola A e escola B, em relação à avaliação que eles faziam do laboratório de informática existente na escola. Então, na escola A,
Os 4 professores entrevistados avaliaram o laboratório de informática como bom ou regular, né? Então, que atenderia ali a demanda deles para a utilização, informando que o uso se dava por planejamento prévio, né? Então, tinha que ter um planejamento para poder fazer o uso desse laboratório de informática. Na escola B, apenas um professor considerou, então, o laboratório de informática bom, tá? O destaque é que esse professor era novo na escola, então daqui a pouco ele não teve tanto contato assim com o laboratório, sendo que os outros 3 classificaram o laboratório como ruim ou regular, né? Então, essa impressão foi do único professor. E uma opinião que ficou, né, então não desse professor, mas de outros professores, né, que os equipamentos são muito ultrapassados e constantemente dão problemas. Então, eles, inclusive, não utilizavam tanto assim o laboratório por causa disso, né? Então, as máquinas estavam antigas, já não davam mais o suporte para se fazer atividades que demandassem muito processamento, né? E também o fato de daqui a pouco ir para o laboratório, essas máquinas serem antigas e acontecerem problemas durante o uso, né? Que é algo bastante comum em computadores que não passam por manutenção, né, ou que realmente sejam mais antigos, né? Em relação à utilização de outros recursos, né? Então, se perguntou para os professores se, além do laboratório de informática, eles também utilizavam alguma outra tecnologia. Então, dos 8 professores, né, então, pegando as 2 escolas, apenas um deles relatou que não utiliza nenhum outro tipo de recurso, né? Os demais citaram como recursos utilizados notebook, data show, trazer materiais em pendrive e também utilizar videoaulas, né? Então, em meio às aulas convencionais sem o uso do laboratório de informática. Também foi relatado por alguns o uso do celular, né? E até é destacado ali a fala de um professor, né, que ele ressalta que o celular é proibido por lei, mas sempre damos um jeitinho. À noite, usa o celular para chamadas, conceitos e conteúdos, além de auxiliar os alunos com pesquisas, né? Então, aqui a gente vê essa relação conflituosa que existe ainda do celular dentro da escola, né? A questão das escolas que proíbem o uso do celular, mas ao mesmo tempo sabendo que é um recurso que existe, né? Que muitas vezes, inclusive, o professor, os alunos, eles têm acesso a essa tecnologia, né? Mas tem toda aquela questão de como que se faz o uso. Então, muitas vezes se interpreta que o celular em sala de aula é usado apenas para se dispersar, né, que vai ser utilizado em atividades alheias à aula, mas chega, inclusive, a proibir que os alunos possam utilizá-los em sala, né? Por outro lado, professores que enxergam nesse recurso uma possibilidade de utilização, até mesmo num contexto de ter um laboratório de informática que não esteja adequado, né, que não funcione da maneira que se espera. Então, se tem acesso à internet, usando o celular, se pode tentar, de alguma forma ou de outra, utilizar ele em benefício do processo, né? Na formação para atuar com tecnologias, apenas um professor falou que não tem conhecimento, ou seja, que não recebeu nenhum tipo de formação nesse sentido. Os demais, todos relataram que a Secretaria de Educação proporcionou a eles formação. Nesse sentido, a gente sabe que o município de Passo Fundo ele tem uma secretaria bem atuante nesse sentido, né, de proporcionar formação, qualificação, cursos, né, para os seus professores. Então dá para ver que todos não, né, mas a maioria, os 7, todos eles tiveram essa possibilidade, né. O que eles relataram nessa questão, então, quando se falou da formação com as tecnologias, né? Problemas com infraestrutura, né? Então, daqui a pouco recebe a formação para utilizar lá determinados recursos que são disponíveis, por exemplo, no cyberespaço, e daqui a pouco chegar na escola e não ter uma infraestrutura que suporte isso, né? Seja de máquina, seja de conexão à internet, né? Que também é um problema recorrente, e isso acaba fazendo com que fique difícil de acompanhar essas inovações tecnológicas, né? Então, daqui a pouco, na teoria, eles aprendem, no curso de formação eles aprendem, mas na hora de ir para a escola, eles não têm a estrutura, né, necessária para que isso seja efetivo, né? Bom, então essa foi a parte com os professores. Daí, procurando ter a visão dos alunos, né? Então, se entrevistaram também 4 alunos em cada escola e as impressões que eles tiveram. Então, em relação ao laboratório de informática, né? Na escola A, apenas um aluno relatou uso, né? Então, os outros 3 alunos disseram que os professores não utilizam o laboratório de informática. 2 deles consideram o laboratório bom e outros 2 consideraram o laboratório ruim ou
regular. Na escola B, nenhum deles relatou uso. Então, aqui a gente pode ter aquela noção, né, que os professores indicaram que o laboratório estava defasado, que as máquinas não funcionavam bem, então dá para ver que realmente eles acabam não indo para o laboratório, né? E apenas um aluno desses 4 entrevistados considerou esse laboratório bom, né? Talvez tenha utilizado ele num outro momento, numa outra disciplina ou num outro ano, né? Questão como que eles veem a utilização de outros recursos por parte dos professores. Então, na escola A, um aluno relatou, então, que o professor libera o uso de celular em sala de aula para fins de pesquisa, né? Inclusive tem um comentário dele, né, que diz, não, eu acho que é só o laboratório porque o celular não dá, é proibido, né? Então, tem essa visão. Alguns permitem o uso do celular e outros professores não permitem o uso do celular. Então, dá para ver que aí existe uma questão, né? Na escola B, 3 alunos citaram o uso do projetor para assistir a videoaulas, filmes e outras atividades. E um aluno relatou o uso do celular para facilitar nas aulas e torná-las mais interativas. Então, de novo, o uso do celular aparece no contexto, então, da outra escola. Em relação à formação dos professores para atuar com as tecnologias, na escola A, 2 alunos relataram que percebem certa dificuldade dos professores quando eles tentam fazer uso das tecnologias em sala de aula. Na escola B, um aluno percebe dificuldade, então os professores também na hora de utilizar em sala. Tem um relato, inclusive, de um deles que diz que em sala de aula os professores não usam muito, de vez em quando, então eu percebo que não usam muito. Então, na escola B realmente tem essa questão da dificuldade do uso, dá para ver que na B é menos inserido isso dentro do contexto educacional pelo público que foi selecionado, né? Já na escola A, por mais que se tenha, então, mais recursos, né, que a B dá para ver que ainda assim não quer dizer que esteja sendo plenamente utilizado, né, para ver que os alunos relatam dificuldade por parte dos professores de fazer essa utilização, né. Bom, com base nisso, então, nas respostas que foram coletadas, né, fica claro difícil mensurar e quantificar o quão efetivo o laboratório de informática funciona em cada uma delas. A gente pegou ali uma impressão de um público reduzido, então 4 professores e 4 alunos, não dá para ter um panorama total, para isso teria que fazer um estudo então mais aprofundado dentro da realidade específica de cada escola, né? Até para tentar enxergar isso melhor. Daqui a pouco alguns professores utilizam melhor os recursos, mas não foram entrevistados, né? Ou daqui a pouco os entrevistados ali dá para ter um panorama maior sobre o uso do próprio recurso, né? Deu para identificar que existem recursos nas escolas, né? Então seja o laboratório de informática, seja um projetor, né? Tanto os professores quanto os alunos entendem que as tecnologias presentes nas escolas são ultrapassadas, não funcionam como gostariam ou não têm conexão adequada. Então, em alguns casos é a infraestrutura de máquinas que é ruim, em outras é a questão da conexão que não é boa, então não existe um consenso dizendo que é pleno, né? Então isso deu para se perceber nessas questões, inclusive na escola que se tem ali um laboratório, condições melhores, né? Deu para perceber nas falas ali, pelo menos dos alunos, por exemplo, que existe uma carência nessa utilização. O fato que também chama atenção é o uso do celular, né, que pode ser utilizado como aliado a essas tecnologias ultrapassadas, porém, deve haver formação e treinamento dos professores, uma conscientização do uso pelos alunos, né? Então, o que dá para perceber é o celular está presente, né? Isso é algo inegável, né? Agora, a questão da utilização também devo perceber que existe um sentido da escola como instituição não vê muito bem a questão do uso, né, inclusive chegando a proibir ele, né, mas por outro lado se percebe que há a utilização por parte de alguns professores, né? Então eles procuram trazer esse elemento. Então seria muito possivelmente sim algo a ser explorado no sentido de daqui a pouco ter uma visão um pouquinho maior sobre o uso dele, então de maneira pedagógica, como que isso pode se dar da melhor maneira. Daqui a pouco ter uma formação específica para isso, daqui a pouco discutir dentro da própria escola como que isso pode acontecer, daqui
daqui a pouco liberar eles ou ter um contexto de utilização diferenciado, não proibir totalmente, né? Então é algo a ser pensado, né? Então aí existe alguma coisa, né, que dê para perceber tanto na escola A quanto na escola B. Né? Então é uma tendência muito forte. Daqui a pouco o laboratório de informática ter um custo de manutenção complexo, né, e realmente, daqui a pouco partir para o lado da tecnologia móvel, né, é uma possibilidade. Também essa pesquisa forneceu uma amostragem de duas realidades distintas vivenciadas pelas escolas municipais, né, então justamente se procurou trazer essa distinção entre as escolas, né, então, como eu comentei anteriormente, se fez um mapeamento entre várias escolas e se destacou essas duas justamente pela diferença que se tinha, né, para tentar enxergar como que se dá a questão do uso. Mas, claro, futuramente o ideal seria justamente em cada uma das escolas municipais tentar fazer essa análise. Porque, que nem se foi dito anteriormente também, existe uma movimentação do município em dar recursos para as escolas, em investir em qualificação de professores, né, investir em conexão de internet, e tentar entender e ver como que isso está acontecendo efetivamente. Daqui a pouco as ações estão acontecendo, mas como que isso está se refletindo diretamente lá dentro do ambiente educacional. Né? Então esse é um ponto a ser dito. Né? A gente pode mais ou menos tirar um termômetro disso pela escola A, né? Que é uma escola que aparentemente tem melhores recursos, tem ali um laboratório mais funcional e que a princípio, pelo que se pode perceber das opiniões coletadas, não tem um funcionamento total, né? Então não está sendo sempre utilizada, existe uma questão de dificuldade que acabou sendo relatada, então isso são questões a serem ditas, então esse foi um contexto de uma escola, então daqui a pouco nas demais escolas, como será que isso está acontecendo também? Então seria algo interessante, e claro, tendo um tempo maior de pesquisa, né, podendo fazer esse aprofundamento, né, daqui a pouco até mesmo conversando com mais professores envolvidos nessas escolas, mais alunos, para ter um campo maior de visão desse processo. Né. Então fica essa possibilidade aí de estudos futuros para fazer esse mapeamento mais elaborado. Ficam então as referências utilizadas, né, então se procurou ali trabalhar com os contextos de uso, né, então a questão da cybercultura, do uso das tecnologias educacionais, né, então o Levi, o Papert, né, e também toda a questão da utilização das tecnologias na educação, né, que é algo que embasou ali todo o processo realizado. No mais, fica então aí os nossos contatos, né, então do Lucas e meu, muito obrigado pela oportunidade. Agora eu convido o Gustavo Jorge Novaes Silva para apresentar seu artigo completo intitulado Projeto Ingressos, uma democratização do conhecimento digital no interior baiano. E esse trabalho está afiliado ao Instituto Federal da Bahia. Bom, olá. O projeto que eu vou estar apresentando já foi intitulado e, bom, ele foi escrito não só por mim, mas também por uma colega de classe chamada Ana Luísa dos Santos Carregosa. E, bom, antes de falar sobre o surgimento do projeto, o seu objetivo, a metodologia aplicada e os resultados, né, obtidos por ele, é importante, antes, eu situar vocês sobre qual seria o contexto e o cenário, né, no qual o surgimento do projeto ele estava condicionado. Então, desse período aqui de contextualização, eu vou estar falando um pouco que antes de nós começarmos realmente a produzir o artigo, né, escrever ele, nós realizamos algumas pesquisas em publicações dentro da área acadêmica, né, de outros artigos, e percebemos que, com a ascensão da cultura digital, um tema que recorrentemente é colocado em pauta para as discussões dentro do meio acadêmico é justamente sobre o processo de implementação e democratização das TICs, né, o processo de ensino-aprendizagem. TICs é um acrônimo, né, para Tecnologia da Informação e Comunicação, e basicamente os trabalhos eles tentavam buscar uma maneira, uma metodologia pedagógica de inserir
digitalmente pessoas dentro do processo educacional. Então, falando agora mais sobre o contexto no qual o projeto surgiu, nós sabemos que no final do século XX e início do século XXI, até os momentos atuais, houve um desenvolvimento muito acelerado, tanto da ciência moderna, né, quanto da tecnologia mesmo, da comunicação e informação. E isso acabou trazendo e ainda hoje traz grandes mudanças e transformações para a nossa sociedade. E não só na estrutura social, mas também entre os seus indivíduos. Inclusive, um sociólogo, filósofo espanhol bastante conhecido, Manuel Castells, ele fala justamente que essa nova sociedade em que o indivíduo ele está conectado intensamente com o outro, em que há um intenso compartilhamento de informações, de conhecimento, é chamado de sociedade em rede. Então, isso posto, é importante então já identificar as TICs como o principal agente de transformação social dentro do século XXI. Entretanto, o processo de implementação das TICs e a sua democratização, ela vem sendo pautada por um fator extremamente excludente, que seria a desigualdade social. A desigualdade social, ela surge por diversos motivos, e um deles, no âmbito mundial, seria justamente a questão da globalização e suas políticas hegemônicas, né? E há anos atrás, a globalização era tida como sinônimo de integração social, cultural, tecnológica. Hoje em dia é visto por muitas pessoas como conjunto, né, de políticas perversas, que acaba beneficiando alguns grupos em detrimento de outros, né? Beneficia alguns países em detrimento de outros. E é nesse contexto em que o nosso Brasil ele está inserido. Infelizmente, nós sabemos da realidade do Brasil, de ser um país altamente desigual, com estruturas assimétricas em sua sociedade, e o processo de implementação das tecnologias no Brasil seria, obviamente, marcado por uma alta exclusão digital. É interessante que no nosso artigo, nós descrevemos de maneira mais sucinta e detalhada os estudos de alguns filósofos que dizem justamente que o processo de implementação em países desiguais como o Brasil, acaba ampliando as novas assimetrias, novas desigualdades, né, intensificando ou até mesmo criando essas novas desigualdades. E um sociólogo galeno chamado Ramonet, ele diz justamente que no Brasil e em outros países desiguais, está existindo duas novas classes sociais, que seriam os infopobres e os inforricos, que mostra justamente essa dicotomia entre aqueles que possuem acesso às TICs e, obviamente, um conhecimento melhor e mais aprofundado, e outros que não possuem. E, bom, infelizmente, essas pessoas que não possuem acesso às TICs ou não possuem um bom conhecimento, que estão dentro aí dos chamados infopobres, infelizmente, eles vão ter maiores dificuldades para se ingressar em esferas sociais, a exemplo da economia, do mercado de trabalho e no nosso escopo aqui de atuação, da própria educação. E dentro desse processo, o processo educacional, ele vem sim se moldando ao longo do tempo e vem absorvendo essa ascensão da cultura digital. E acabou meio que criando, exigindo do aluno um novo perfil, que é o chamado de letramento digital. É justamente aquele aluno ou aquela pessoa que possui um acesso às TICs ou um conhecimento básico, uma capacidade básica necessária de se utilizar algum equipamento incluído nas TICs. E outros alunos, por exemplo, que não possuem esse letramento ou que estão na parte do analfabetismo digital, são pessoas que não possuem, por exemplo, conhecimento básico em informática. Isso pode dificultar eles, né, e provavelmente dificulta no seu processo de ascensão acadêmica, né, na sua progressão acadêmica. O fato de não saber, por exemplo, editar e criar um arquivo de texto realmente vai ser um grande entrave para essa pessoa. Então, ao longo do tempo, meio que acabou criando uma desigualdade, uma discrepância e desigualdade de oportunidades dentro dos locais de ensino, uma desigualdade informacional. Bom, diante disso exposto, né, o cenário, vamos agora falar em si sobre o projeto Ingressos e o seu papel nessa democratização do conhecimento digital, porque as escolas inseridas nesse contexto, elas vão precisar realmente
criar novas metodologias, novas técnicas e estudos que promovam a inclusão digital dessas pessoas, os analfabetos digitais, dentro do processo de ensino-aprendizagem. Bom, então, como já foi dito, o projeto Ingressos, ele surgiu no Instituto Federal da Bahia, IFBA, em uma cidade no interior do estado, chamada Ceabra, no ano de 2016. E, bom, o projeto, ele surgiu após uma constatação feita sobre o perfil dos novos alunos ingressos e aprovados no processo seletivo da instituição. Por isso o nome Projeto Ingressos. E a constatação feita foi que a maioria desses alunos, eles possuem uma grande defasagem escolar em matérias como matemática, português e informática básica. Então, o projeto ele surgiu com o principal objetivo de tentar promover uma maior inclusão educacional na nossa região, principalmente através de tentar diminuir as barreiras e as dificuldades que vêm impedindo um bom desempenho escolar desses alunos novatos, né, no início do período, né, no início do ano letivo. Essas desigualdades, essa defasagem escolar nessas matérias que eu citei, ela até mesmo foi tida como o principal motivo, o principal fator para um alto índice de reprovação escolar nos anos iniciais na nossa escola. E até mesmo, em casos mais graves, levava à evasão escolar. As pessoas acabam desistindo de continuar a realizar seu ensino médio. Então, basicamente, o projeto, a sua missão, sua matriz, é de promover uma maior inclusão educacional na região e também diminuir essas barreiras que estão dificultando um bom desempenho escolar desses alunos. E, embora o escopo de atuação seja dividido, né, nessas três matérias, a matéria que nós nos focamos, que nós nos atemos para o nosso estudo, foi justamente sobre o ensino da informática básica no projeto Ingressos e o seu papel para a inclusão digital de alunos, né, recentemente ingressos e com dificuldades nessa área. E nós vamos tentar avaliar aqui de que maneira ou em que grau o projeto auxiliou na inclusão digital desses alunos e o impacto, né, tanto para a nossa vida acadêmica e a vida dos próprios alunos novatos. E, bom, após realizar uma pesquisa dentro do nosso projeto, nós percebemos que existem 3 perfis de alunos ingressos. O primeiro seria aqueles alunos que possuem acesso integral às TICs e que, portanto, possuem um bom conhecimento dentro dessa área, informática básica, por exemplo. E o segundo grupo são pessoas que também possuem acesso integral, porém não possuem um conhecimento tão bom, né, um conhecimento até mesmo razoável. E o terceiro e último grupo são pessoas que não possuem um acesso facilitado a essas tecnologias e possuem conhecimento, infelizmente, precário na informática básica. E nós sabemos que eles iriam, provavelmente, passar por dificuldade no nosso instituto. Então, a dinâmica do projeto, a sua metodologia, ela é bastante simples, ela é baseada em 3 pilares principais, como podemos ver aqui, seria os coordenadores, os alunos ingressos e os monitores. Os coordenadores seriam aqueles responsáveis por supervisionar e também estar lhe dando suporte durante toda a aplicação do projeto, enquanto os monitores seriam aqueles responsáveis por estar aplicando, né, o conteúdo. Na verdade, o projeto são aulas presenciais, né? Eu esqueci de falar isso. E os monitores, então, vão estar aplicando, ministrando essas aulas presenciais, aplicando o conteúdo, e também vão aplicar atividades para testar aí o nível de absorção ou de assimilação do que foi apresentado aos alunos. E, bom, tudo que é feito pelos monitores, ele é, sim, coordenado e monitorado pelos coordenadores. O processo de seleção para a monitoria, os monitores são alunos já no instituto, e o processo de seleção é um processo bastante rígido. Ele é dividido em 2 etapas. A primeira etapa, a primeira fase, é uma prova objetiva, que nós buscamos testar seu conhecimento técnico, seu conhecimento teórico sobre aquilo que vai ser ensinado futuramente. E também a segunda fase seria uma entrevista, que é justamente para... essa entrevista, na verdade, ela é subdividida em 2 partes. A primeira seria um conjunto de perguntas realmente feito ao candidato, para entender seu real interesse com o projeto. E a segunda parte seria a ministração de uma aula, só que é sobre um tema surpresa, porque é escolhido no instante da apresentação. E essa fase da entrevista, ela é composta aí por uma banca, feita aí de 3 a 4 profissionais de educação do Instituto. Bom,
os monitores, como eu já falei, o único pré-requisito era estarem matriculados no Instituto e também serem alunos do 3º ou 4º ano. E com isso nós conseguimos promover, então, uma maior relação uma troca de experiências entre os alunos veteranos e os alunos novatos, né? E isso aí, no processo de educação, é bastante importante. Bom, com os monitores já selecionados, a etapa seguinte seria a da confecção e a composição do plano de aula e do material didático, que seria entregue a esses monitores. Quem é responsável por esse estágio é justamente os coordenadores. São eles que vão realizar reuniões para realizar essa confecção. E, bom, o material didático, ele é basicamente entregue como uma apostila. Essa apostila, ela é subdividida em alguns tópicos, e a depender do tamanho do tópico, a pessoa ela pode aplicar o assunto em um dia só, ou durante uma semana inteira. E, bom, o desenvolvimento desses tópicos depende das necessidades encontradas pelos coordenadores dos novos alunos que estão ingressando. Então, a depender aí de suas dificuldades, esses tópicos podem variar. Mas, basicamente, nós abordamos 3 partes, que é justamente o ensino do hardware, como conceitos básicos do computador, a correta utilização de hardware como periféricos, como mouse e teclado, e depois nós voltamos ao ensino do software, mostrando, por exemplo, o sistema operacional, seus botões de ação, aplicativos nativos, né, de gerenciamento de usuários, gerenciamento de arquivos, visualização de imagens e diversas outras aplicações. Bom, o terceiro abordagem que nós normalmente fazemos na metodologia é falar sobre a utilização das ferramentas que frequentemente é requisitada, né, no meio acadêmico para a produção de trabalhos ou do próprio material acadêmico, como é o caso de editores de criação de texto, de apresentação, de planilhas, e os monitores, eles são orientados a dar uma maior ênfase ou cuidado nessa parte, principalmente devido à relevância desses aplicativos na vida acadêmica dos estudantes. E então nós mostramos o layout do aplicativo, o processo, obviamente, de criação e edição de documentos, e é importante dizer que a todo momento há um acompanhamento intensivo dos monitores diante os alunos novatos, né, para que eles realmente possam aprender e assimilar o que está sendo ensinado. E então é basicamente uma dinâmica bastante simples. No final nós mostramos, por exemplo, introduzimos esses alunos à internet, nós ensinamos a realizar processos básicos como download e upload de arquivos, enfim, diversas outras aplicações. Inclusive, nós temos um módulo que é justamente para auxiliar os alunos no quesito da moral e ética no mundo virtual, né, as suas múltiplas faces, e como se comportar diante de alguns comportamentos, né, em redes sociais, por exemplo, como assédio ou bullying. Então, nós realmente estamos ali com acompanhamento intensivo desses alunos. E, bom, como eu falei, é uma dinâmica bastante simples, e os monitores, eles somente aplicam conteúdo, e em seguida aplicam também atividades, que normalmente estão aí no final de cada tópico, no final de cada material, e para avaliar o nível de assimilação dos alunos. E, bom, o projeto, ele ocorre em 2 dias na semana, nos laboratórios do Instituto, e os laboratórios fornecem para os alunos computadores com acesso à internet. E, então, é uma tentativa do IFBA Campus Seabra de realmente promover uma inclusão digital. Agora, é importante nós pensarmos que não é somente o fato do aluno ter acesso ao computador e à internet, que ele já pode ser considerado como uma pessoa incluída digitalmente, por diversos fatores. Por exemplo, isso não garante que ela realmente saiba utilizar de maneira efetiva e produtiva essas tecnologias, essas ferramentas que foram ensinadas. Então, nós nos preocupamos não só com a aplicação de conteúdo e de atividades, mas também, principalmente, se eles conseguiram utilizar essas ferramentas, essas tecnologias para promover um bem-estar social para si e também para a comunidade a qual ele pertence. Então, no final da monitoria, os monitores, eles são também aconselhados a anotarem os nomes dos alunos que possuíram as maiores dificuldades, né? E esses alunos, então,
esse relatório é enviado à coordenação acadêmica, à direção acadêmica da escola, e para eles tentarem promover, de uma certa forma, ou disponibilizar professores que possam dar continuidade ao ensino da informática básica. E até mesmo os próprios monitores são novamente treinados e preparados para perceber quais alunos possuem maior dificuldade para dar um acompanhamento especializado e individualizado a ele. Bom, voltamos então ao processo de resultados e discussões. Qual foi então os resultados promovidos pelo projeto? Como eu falei, como é importante dizer que os resultados do projeto, ele é muito mais subjetivo do que se parece, porque está mais relacionado com os testemunhos dos alunos e também com o seu próprio processo aí de ensino-aprendizagem. Então, realmente pode variar a importância do projeto de aluno para aluno. Mas, de qualquer maneira, nós tentamos mensurar esses resultados e nós realizamos, então, um questionário online, realizado na plataforma Google Forms, e essa pergunta foram basicamente 5 perguntas objetivas, e foi aplicado no total de 104 estudantes, e basicamente eram respostas objetivas que cobriam diferentes níveis de concordância, a depender, obviamente, do que a pessoa estaria selecionando. E o principal objetivo com o formulário foi de justamente tentar validar a abordagem, a metodologia e também o objetivo principal do projeto Ingressos enquanto a informática, que é justamente de incluir digitalmente, fornecer um letramento digital de pessoas com um conhecimento precário na informática básica. E é importante dizer também que esses resultados, eles estão condicionados àqueles 3 grupos que eu já disse anteriormente. Então, como eu falei, o resultado pode variar um pouco. A primeira pergunta feita foi se o projeto Ingressos, ou a base, que também é como é conhecido, te ajudou a desenvolver seu conhecimento básico em informática, ou informática básica, perdão. Nós podemos ver que a grande maioria respondeu que sim, 46,2%, 50% respondeu que médio e não 3,8%. Como eu disse, varia as respostas de acordo com os grupos e os perfis dos alunos ingressos, naqueles 3 grupos. Por exemplo, nós podemos dizer que as pessoas que responderam entre sim e médio são justamente aquelas que possuem um conhecimento precário na área, principalmente aquelas que responderam sim, ou então a pessoa que tem um conhecimento não tão fundamentado e o projeto ajudou ele a aprimorar esse conhecimento. E, bom, a maioria esmagadora aí respondeu entre sim e médio aí, no auxílio do projeto nesse quesito. A segunda questão, você já teve algum contato com projetos do cunho anteriormente? Isso aqui é bastante importante porque nós percebemos que a maioria também, 78,8% das pessoas, dos 104 estudantes entrevistados, responderam que não. E isso mostra realmente que, ao menos na nossa região, que é na Chapada Diamantina, é uma região que as escolas acabam não fornecendo de maneira gratuita projetos ou metodologias que possam auxiliar esses alunos no letramento digital. E a terceira questão, o projeto disponibilizou equipamentos que você não teria acesso em meio residencial, a exemplo de computadores. Isso aqui foi uma resposta que nos assustou um pouco, na verdade, nos deixou surpresos, porque é fácil nós percebermos pessoas que têm acesso à internet, computador, enfim, a celular, e nós percebemos que realmente nosso público-alvo ele está sendo atingido, porque a maioria deles não possuem equipamentos, no caso dos computadores, em suas residências, em suas casas. Então, nós estamos fornecendo o acesso, então, democratizando o acesso a esses equipamentos. A penúltima questão. Qual o grau de importância do projeto Ingressos, base, para a inclusão digital de pessoas com dificuldades na área de informática básica? Aqui foi uma pergunta destinada a tentar validar o nosso objetivo, a nossa matriz, que é realmente de inclusão digital. E, novamente, percebemos que a maioria respondeu entre alto e médio para a importância do projeto para a inclusão digital dessas pessoas. E a quinta e última pergunta, qual o grau de importância do projeto Ingressos para a sua formação acadêmica? É uma pergunta mais subjetiva e que, novamente, a grande maioria responderam
respondeu entre médio e alto. E, como eu falei, o resultado ele varia de acordo aos grupos, aos perfis dos alunos. E, por exemplo, os que responderam baixo e irrelevante, 21,25% e 4,8%, são as pessoas, provavelmente, que já possuem, novamente, um bom conhecimento nas tecnologias e que, realmente, o projeto ajudou a aprimorar pouco esse conhecimento dentro deles, certo? Então, em relação, então, qual seriam as conclusões que nós conseguimos obter com o nosso projeto? Através da validação do questionário, nós conseguimos perceber, sim, que, em geral, os estudantes eles focaram em responder sobre a importância entre média e alta, principalmente porque o projeto ele fornece esse preparo dos alunos e também por fornecer um letramento digital em pessoas que moram em zonas afastadas da cidade ou historicamente negligenciadas, como é o caso da zona rural ou de comunidades quilombolas. Isso tudo, obviamente, de maneira gratuita. Então, novamente, o projeto vem sim cumprindo o seu papel de letramento e inclusão digital dos alunos e fornece também uma democratização do acesso. E, bom, o principal objetivo do projeto, com o questionário apresentado, ele foi sim, novamente, atingido. E percebemos que o auxílio e o preparo desses alunos, ele está, sim, conseguindo diminuir a discrepância informacional nas escolas, e possibilita, então, uma globalização mais solidária, uma globalização mais igualitária para as pessoas, e que, em um futuro próximo, nós não tenhamos que lidar com escolas que realmente possuem essa discrepância informacional na execução de tarefas e atividades. Então, basicamente, foi esse o projeto Ingressos, essas são as nossas referências, e o projeto, o seu resultado, ele também está muito atrelado ao testemunho de muitos professores e dos próprios monitores, né, de alunos que participaram sobre ele. Temos pessoas que realmente abraçaram. Eu fui monitor do projeto no ano de 2016, e alunos no final abraçaram a gente, realmente agradeceram por ter ensinado eles, né? E, então são realmente pessoas que possuem dificuldade e que professores vêm relatando melhora nesses aspectos. Então, basicamente isso aí, perdão, o ano foi em 2018, não em 2016, que eu fui monitor. Então, é esse o projeto Ingressos, eu agradeço a atenção de cada um e muito obrigado. Rogério Ciotti apresentará o artigo completo Mudanças proporcionadas pelas TICs nos métodos de ensino, decorrentes da disponibilidade de informação, da Faculdade Anglicana de Erechim. Meu nome é Rogério, né? Sou da área de Ciências Exatas na minha formação, graduação, e há um tempo que eu estou na docência, comecei a estudar métodos de ensino, estratégias de ensino, criação de conhecimento, enfim. E gostei muito da parte de ensino online. Então, fiz uma pós-graduação em EAD. E aí resolvi escrever sobre as mudanças, né, na minha visão, mudanças proporcionadas pelas tecnologias da informação e comunicação, ocasionadas, né, nos métodos de ensino, proporcionadas e ocasionadas também nos métodos de ensino, decorrentes da disponibilidade de informação, né, pelas novas tecnologias, não sei se são novas, né, mas pela internet que está aí na casa dos estudantes, o acesso à informação. Então, o desafio foi verificar o que pode facilitar, né, a internet no método de ensino, o que mudou. Então, o objetivo foi elencar a importância dessas novas tecnologias da informação nos métodos de ensino personalizados. Novas tecnologias, então a gente está falando de disponibilidade de informação por meio da internet. E métodos de ensino personalizados
seriam que pela internet a pessoa consegue acessar a informação em vários formatos, e não em apenas um formato como na sala de aula tradicional. Então, é uma pesquisa bibliográfica, ela foi elaborada com base em artigos acadêmicos e materiais na forma online, né, livros do Google Livros, artigos acadêmicos de fontes abertas, né, de indexadores abertos. O que eu considero nessa pesquisa como o conceito de métodos de ensino personalizados? São, conforme eu comentei antes, vídeos, informações escritas, informações de áudio. E ensino personalizado seria adequar essas informações, né, a cada necessidade do aluno. Se eu não entendi, eu volto, enfim. Isso como produto de inovações disruptivas. Então, inovações disruptivas são inovações que elas vêm com o objetivo de oferecer mais para alguém sem investimento, eu diria. Então, uma inovação disruptiva. O ensino online é considerado uma inovação disruptiva, depois eu vou citar até os autores, porque ele traz uma facilidade de acesso à informação, ele traz uma conveniência de acesso à informação de forma barata. Então, ele vem para oferecer uma forma de acesso à informação sem você gastar. Conveniente também. Conveniente de que você pode acessar a informação em vários formatos. E esses métodos personalizados, que são os formatos de acesso à informação, disponibilizam ao aluno informações diversificadas, né? Proporciona a autonomia do aluno. Então, ele traz uma maneira de analisar essas informações conforme o seu conhecimento prévio. Depois a gente vai falar mais sobre isso, que resulta em armazenamento dessa informação numa memória de longo prazo, que seria o conceito de aprendizagem. O que eu justifico essa pesquisa, a relevância dela, é que nós, como educadores, professores, cabe a nós analisarmos de forma permanente, né, como que a gente pode melhorar as estratégias de ensino para facilitar a aprendizagem, né? As nossas técnicas e estratégias de ensino, as nossas concepções de ensino, elas devem de ser firmadas e talvez provadas na sala de aula que elas são efetivas. E todos aprendemos de forma diferente. Isso é provado já, né, na teoria das múltiplas aprendizagens, em ritmos diferentes, né? Então, cabe a gente estudar métodos e ritmos que possam ser aplicados de forma personalizada, customizada a cada aluno dentro da sala de aula. Temos 20 alunos, se os 20 aprendem de formas diferentes, em ritmos diferentes, então, por que não disponibilizar a informação de forma adequada para cada um deles? Então, seriam métodos personalizados para o processo de ensino dentro de uma sala de aula. Quando eu falo, a pesquisa ela se baseou na educação formal, né? Então, na sala de aula. Teve um livro que foi quase uma base da pesquisa, Horn, Christian, Staker, que eles mencionam que quando aplicamos o modelo industrial da educação, que é quando agrupamos um número grande de estudantes e ensinamos a mesma coisa no mesmo dia, provaram também que na nossa condição humana a gente absorve informações de formas diferentes, que a gente aprende em ritmos diferentes,
que a gente necessita de informação de vários formatos. Alguns aprendem visual, alguns aprendem que foi o autor lá das múltiplas aprendizagens. Como que a gente vai efetivar uma aprendizagem dentro de um modelo industrial com 50 alunos dentro da sala de aula? Até que ponto o professor consegue tratar cada um de uma maneira que ele aprenda? Então, essa é a justificativa quase de um método de ensino personalizado. Também, na área de gestão empresarial, a inovação ela surge com mais frequência, né? E na educação, segundo o Demo, a educação tudo continua como sempre, né? Em especial a aula. Então, é um pouco complicado, é mais lenta a educação de ser mudada, o método de ensino. Talvez porque o tradicional ele surge de algo que deu certo, né? Então, virou tradição, ficou tradicional e o pessoal utiliza isso aí. Então, essas são algumas coisas que eu tento justificar o estudo, né? Dentro dessas situações que verifiquei até agora, o que a gente pode fazer, então, né, com a disponibilidade de informação que a gente tem, com a necessidade dos alunos, segundo os autores ali, em 2015 já, eles citam a carência de sistema de ensino centrado nos alunos, né? Um ensino individualizado e uma aprendizagem baseada em competências. Se eu sei, eu passo para frente. Se eu não sei, eu faço de novo. Em proficiência, em domínio do conteúdo. Hoje existem N plataformas de ensino online que você consegue fazer uma avaliação, se errou, volta, faz de novo, né? Mas e numa sala de aula, como é que funciona? Será que aí o aluno muitas vezes até cola, né? Mas ele cola por quê? Não absorveu. E o do lado absorveu. Por que que os dois estiveram na mesma aula, mesmo professor, a mesma informação, e aí nós vamos, talvez, naquela linha empírica, ou sei lá, que o aluno, que você tem que depositar tudo no aluno e o professor não fez o papel dele? Ou nós vamos na outra linha que um aluno é fraco e o outro é bem desenvolvido e consegue aprender, um aprende matemática e o outro não aprende português, e, enfim. Então, esses autores mencionam nessa questão aí, né? Também, para entender um pouquinho a pesquisa, tive que buscar algumas coisas sobre conhecimento, aprendizagem, conhecimento. Eu busquei um pouco da teoria do conhecimento, o que é o conhecimento, né? Em que se funda ele, como é possível o conhecimento, porque a maioria da sala de aula ela é promovida em cima de uma venda de conhecimento, uma transferência de conhecimento. Então, até onde que isso é efetivo, né? No caso de um professor apresentando informações no formato tradicional, tudo igual, o aluno escutando, 50 alunos na frente, como que se funda esse conhecimento numa sala de aula assim? Daí tive que partir um pouco para as teorias, né? Teoria empirista, racionalista, né? Empírica, que eu deposito no aluno minha informação, espero que ele me retorne, né? A bancária do Freire também, que é mencionada na pesquisa. A racionalista, que eu digo que um aluno é ruim e outro é bom. Que às vezes a gente escuta bastante, aquela turminha é muito boa, né? Aquela turminha não é boa. E a interacionista, que é o fundamento da minha pesquisa, que é de Piaget, né? Da assimilação, enfim, do Paulo Freire, ali da interação com o objeto, Freud, Vygotsky,
da zona proximal, enfim, vários autores que vêm nessa linha de interação de algo ser produzido em cima de algo já existente. Dentro dessa teoria interacionista, tem algumas afirmações que podem, talvez, deixar a pesquisa mais concreta, né? Um aluno é o construtor do seu conhecimento. Então, esses autores ali, eles estão quase que contra aquela afirmação de que você transfere conhecimento, né? É assim que o sujeito cria seu próprio conhecimento, dentro de uma teoria de conhecimento, da criação do conhecimento. Todo conhecimento é construído a partir do que já é construído, já está construído dentro de você. Então, você não interpreta algo se você não tem conceito daquele objeto, enfim. Um conceito prévio mencionado, né? O novo conhecimento deve partir deste conhecimento já existente que o aluno traz para dentro da sala de aula. Talvez essa afirmação seja mais forte nessa questão de personalização do ensino. Dentro de uma sala de aula eu tenho 50 alunos, 50 tipos de conceito prévio sobre, talvez não 50 tipos, mas N tipos de conceito prévio sobre um conceito, sobre um construto. E aí eu vou partir de onde? Do básico, do avançado desse construto, vou explicar desde trás como que eu vou fazer isso. Então, isso é uma parte que fundamenta a pesquisa também. E aí, será que nós conseguimos fazer isso dentro de uma sala de aula com 50 pessoas, conseguir atender as expectativas de todos? Os que não conhecem o construto não falam porque vão se sentir envergonhados. Essa é a experiência da sala de aula, né? E o que conhece bastante, já teve contato com aquele objeto, domina aquele objeto, muitas vezes até esmaga os outros, vamos dizer assim, né? Com o conhecimento e com suas afirmações, e envergonha o outro que está lá na frente, lá atrás, que não vai falar. Não entendeu nada, mas não fala nada. Essa a gente vê em sala de aula, principalmente, numa área que poucas pessoas entendem, que é a área de pensamento computacional, né? E será que a gente consegue fazer isso? Como que a gente consegue fazer isso, né? Então, esse é uma coisa que incomoda, às vezes, o educador, né? E aí eu trago também, para ajudar a fazer isso, né, as inovações que surgem na educação, né? E uma delas é a disruptiva. Daí nesse contexto, um autor ele traz dois tipos de inovações, né? Uma que sustenta, que você não transforma, mas sim você diz que agora eu não uso mais quadro, eu uso data show, mas eu encho de texto ali também, né? Essa seria sustentadora. Eu estou com uma nova tecnologia, mas eu continuo no mesmo. Só me adequei, né? Então, ela sustenta, no fim de você fazer um marketing e se sustentar, às vezes. Ou a sustentadora também de você, numa indústria, você inventar algo para que a empresa se torne perene, né? Não há falência dentro de um crescimento tecnológico. E a disruptiva, que ela seria uma inovação que rompe com algo. Por exemplo, inovações nos Estados Unidos na questão contábil, né? Poucos contadores fazem a contabilidade básica, ela é feita online. O ensino online. A busca de informação online seria uma inovação disruptiva, ela esmagou com o ensino tradicional. Eu não
preciso comprar a informação, eu tenho ela de graça, e eu tenho ela em vários formatos. E de graça não, porque você vai ter que ter acesso à internet. Mas essa inovação, quando ela chegou na sala de aula, ela fez com que a gente, docente, educadora, repensasse a nossa forma de ministrar uma aula. Aí que entra a inovação disruptiva. O termo inovação disruptiva se refere a produtos e serviços que iniciam com aplicações simples, né, para aquelas pessoas que não possuem meios financeiros ou conhecimento para participar de outra forma de mercado. Então, a inovação disruptiva, ela começa na base, ela não é uma inovação de marketing, enfim, mas que começa justamente pela viabilidade e facilidade. E nesse padrão surge o ensino online, que surge como uma alternativa secundária, barata, em relação à aula de educação presencial e tradicional. E ela surge com um diferencial da aula tradicional e da presencial na época em que surge o ensino online. Ele surge com a facilidade de você buscar informações linkadas. Se eu não compreendi, eu busco em outro local para compreender. E vou formando o meu conhecimento prévio, criando o meu conhecimento, uma escadinha, colocando um tijolo em cima do outro. Quando vê, eu estou, né, com o meu conceito formado. E na sala de aula tradicional, naquela do método industrial, quando que o aluno poderia fazer isso, né? Então, esse ensino online, ou a busca de informação online, ela transforma a forma com que o aluno busca informação e também a forma como ele aprende. Transforma a forma como ele aprende. Aprendemos, a forma como o ser humano aprende, eu acho que não mudou, né? Mas a forma como ele tem contato com a informação, essa mudou. O que os educadores e pais sabem é que idade não significa aprender da mesma forma e nem no mesmo ritmo. Se os pais sabem, se a busca de informação está ali, então, por que não pensar em uma forma de customizar o ensino com essas ferramentas? Então, a pesquisa vem com assim, as técnicas que eu utilizo dentro da sala de aula podem ser mais personalizadas, podem ser mudadas com essa disponibilidade de informação pelas TICs. E aí surge um ensino personalizado, né? Todos aprendem de forma diferente, por métodos diferentes, em diferentes estilos e com ritmos diferentes. E aí que vem a questão de Demo 2018, múltiplos modos de aprender, né? O mesmo equipamento de aprendizagem, o cérebro e os satélites. O mesmo equipamento de aprendizagem, por exemplo, todo mundo tem um cérebro, todo mundo tem isso, mas todo mundo tem conhecimento prévio diferente. Então, formações diferentes. E aí vem o ensino personalizado com base no computador. Eu não estou dizendo que o ensino personalizado ele nunca existiu. Ele sempre existiu. Talvez não numa sala de aula tradicional, mas talvez na educação infantil. Educação infantil, a professora brinca com cada um, né? Mas vamos dizer, no ensino superior, no ensino profissionalizante, o aprendizado personalizado ele não é tão forte assim. Com base no computador, ele traz, como é que eu dizer, uma oportunidade muito grande do professor conseguir personalizar o ensino. Isso eu não estou falando do professor adquirir plataformas, coisas assim. Com um simples Google, com um simples YouTube, ele vai conseguir disponibilizar vídeos dentro de um conhecimento. O aluno falou, eu não conheço tal coisa. Ele vai poder disponibilizar um vídeo para ele para mostrar aquilo lá. Não gostei do vídeo. Ele vai poder disponibilizar um artigo sobre um conhecimento
Antes da aula, a sala de aula invertida, ele vai poder disponibilizar materiais para o pessoal ler e conhecer os conceitos antes de chegar numa sala de aula. Ele vai conseguir enviar links, ele vai conseguir fazer questionários de nivelamento à distância, talvez antes de chegar na aula, com essas tecnologias, né? Demo também menciona que o computador não é apenas um material para ler. Antes você só escutava ou você só lia numa sala de aula tradicional, né? Agora você lê, você vê, você escuta, você mexe, você interage. Então, as novas tecnologias, TICs, né, de comunicação e informação, elas facilitam isso para a gente. Mas o que talvez, eu não estou dizendo que a forma de aprender mudou. Lá atrás eu estava mencionando uma frase que talvez seja precipitada. A forma de aprender eu não acredito que tenha mudado. A forma como o cérebro absorve as teorias de Piaget, as teorias de Vygotsky, lá, a zona proximal, essas coisas, eu não vejo que mudou numa prática de sala de aula. Mas vejo que as tecnologias elas podem ajudar a gente a trabalhar naquele sentido daquelas pesquisas lá. De ajudar a gente a efetivar uma sala de aula que funciona em cima da interação com o objeto lá do Freire, mas com um objeto virtual, talvez. Então, isso é legal. Muito legal. A forma de aprender não mudou, mas a forma como eu disponibilizo informação para ele de forma customizada, isso mudou. E aquele professor que não mudar a sala de aula, talvez, o aluno vai para o ensino online. Vai para uma plataforma Udemy que ele pode assistir 15 vezes o mesmo vídeo. O ensino personalizado, o aluno pode aprender por competência. O que a gente pode fazer? Customizar ensino em massa. Eu faço um curso customizado, eu posso... Se antes eu atingia 50 lá na era industrial, para botar um professor para ensinar 50 pessoas, agora eu posso ensinar 5.000 pessoas com uma plataforma. E com personalização para cada um, né? Então, permitir que os estudantes aprendam de qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer caminho, em qualquer ritmo e em grande escala. Considerações. A educação deve talvez, né, levar em consideração que se aprende de formas diferentes. Então, isso mudou bastante, claro, mas com as TICs, as novas tecnologias da informação, isso emergiu mais essa afirmação, né? Eu prefiro aprender no YouTube, porque lá eu consigo passar 15 vezes o que o cara disse. Então, isso mudou. O professor tem que levar isso em consideração. No fato de que só é possível interpretar uma informação com conhecimento prévio do seu significado. Muitas afirmações de autores, às vezes a gente vê o pessoal falando, mas você não conhece isso, por que ele tem que conhecer aquilo, né? Então, se ele é diferente, ele não conhece, simplesmente explica para ele. Com a tecnologia, fica muito mais fácil. Nos direciona a personalizar a forma como se acessa a informação, né? Então, se você gosta de assistir vídeo, geralmente uma pessoa que não lê quando era criança, vai assistir vídeo. Então, por que eu não posso mandar um link do YouTube para passar uma informação para ele, né? Que legal isso. Muito legal. Considera-se também que na sala de aula tradicional, no modelo industrial, o acesso à informação é orientado pelo professor. Às vezes com uma concepção de mundo do professor, né? Com as tecnologias de informação, são oportunizadas formas para sanar lacunas do ensino personalizado. Com o ensino personalizado. Ou seja, no ensino tradicional, com 50 alunos, eu posso deixar lacunas. E geralmente, vamos dizer assim, na minha sala de aula, que eu estava lá no ensino fundamental, eu não conseguia entender português. Mas tinha eu era muito bom em matemática. Por quê? Porque eu fazia mais cálculos. Mas nunca tive um professor para me mostrar
base do português. Mas lá era todo mundo na mesma sala, com todas as mesmas informações. Então, isso é muito bacana com as tecnologias. E a tecnologia da informação ela proporciona um ensino personalizado como produto de uma inovação disruptiva, bem barato e conveniente. E aí o professor, ele vai ter que... Aí nós vamos lá para o título, né? Que é a avaliação, a decorrência, né? A consequência da inovação disruptiva no ensino. 3 minutos. A inovação disruptiva, ela é barata, ela é conveniente, né? E o professor tem que repensar as técnicas e estratégias que ele está aplicando dentro da sala de aula, dentro desses contextos aí. Eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês, algumas concepções que a gente vê na sala de aula, né? E eu estava buscando alguns autores que afirmassem essa customização de ensino. É difícil da gente aplicar na sala de aula, é muito difícil, porque a gente gasta muito tempo customizando questionários e procurando plataformas para fazer isso e enviando material fora da sala de aula para o aluno. Mas também facilitou também para o professor, assim como o aluno cria conhecimento de forma mais fácil, o professor também pode buscar interpretar informações em diferentes locais. Então, essas tecnologias, essas inovações disruptivas, como o ensino online, como a disponibilização de plataformas de ensino online, foi fantástico, na minha opinião, para que a gente conseguisse reavaliar os métodos utilizados em sala de aula, métodos e estratégias. Acho que é isso. Muito obrigada, Rogério. Tá bom. Agora eu convido a Paula Brum para apresentar o artigo completo intitulado A Utilização dos Recursos Digitais Voltados ao Processo de Alfabetização em uma Escola Pública da Região Sul, e esse trabalho está vinculado à Universidade Federal do Pampa. Boa tarde a todos. Então, o trabalho que nós trazemos ao CENID é a utilização dos recursos digitais voltados ao processo de alfabetização em uma escola pública da região sul. Esse trabalho foi escrito em colaboração por mim, a professora Janaína Correia, nós somos professoras da Educação Básica, e a professora Juliana Machado, que trabalha junto conosco, ela foi nossa orientadora no curso de mestrado. Bom, então, tendo em vista que hoje, né, a nossa sociedade ela é rodeada pelas tecnologias, e essa influência, ela transforma as nossas relações sociais e as nossas interações com os nossos pares. E a educação, ela não pode ficar, né, fora disso. O processo de ensino e aprendizagem é necessário também que se aproximem dessa utilização das tecnologias digitais e das mídias na escola, tendo em vista que a sociedade, né, vai evoluindo e a educação precisa acompanhar essas mudanças. Nesse sentido, então, a gente pensa que essas práticas pedagógicas, né, aliadas a esses processos, todas as metodologias, né, elas só trazem uma perspectiva positiva, né, significativa, no processo de ensino e de aprendizagem. Então, diante dos recursos tecnológicos, né, que as escolas possuem, são necessários que nós façamos a utilização de práticas pedagógicas que venham a contribuir com o trabalho do professor e que possam melhorar cada vez mais a nossa prática docente. Nós trazemos a colaboração, né, do Preto, quando ele nos diz que qualificar o trabalho cotidiano dos professores é fundamental se temos como meta modificar a realidade educacional do país. Essa qualificação passa por compreender que a presença das tecnologias digitais é importante para que o professor entenda o seu uso e de que forma elas possam ser utilizadas. O objetivo, então, da nossa atividade que nós propomos nessa escola
era desenvolver e aprimorar o processo de escrita entre os estudantes em fase de alfabetização, porque a atividade foi oportunizada, né, foi elaborada numa turma de alfabetização, com a integração dos recursos digitais. Também uma outra proposta era compreender, né, que a escrita ela contribui para o processo cultural e social, embora seja uma tarefa muito complexa, né, que exige bastante habilidade, né, demanda tudo isso, mas que, né, as crianças também podem ser motivadas dessa maneira, né, através da aproximação com as tecnologias digitais, com as mídias, enfim. E como era uma turma de alfabetização, então era também propiciar um ambiente prazeroso para eles, né. Os sujeitos da pesquisa, então, foram alunos de uma escola pública, foram 22 alunos com idade entre 6 e 7 anos, foi uma escola de ensino fundamental e totalizou aproximadamente 12 horas aulas, atividades que se desenvolveu esse trabalho. Bom, então, para realizar a atividade, nós fizemos a partir de o PAI, que foi o Projeto Ação na Escola. A escola tem esse projeto como se fosse assim, a cada mês é escolhido um tema e aí se desenvolvem atividades, né, dentro desse tema que sejam aproximadas dos conteúdos, vamos supor, né, das turmas de ensino dos anos iniciais. Então, o tema para este mês, onde foi feita essa atividade, era relacionado aos animais. Então, assim, se utilizaram os recursos digitais Audacity e o Movie Maker, né, e a ferramenta do Point. E outro também, que foi o objeto virtual de aprendizagem, é o Bicho. Então, como se tratava de uma turma de alfabetização, a atividade consistia em reescrever paródias musicais no Word, e que depois elas foram gravadas nesse programa, né, que faz a edição do áudio, e o recurso permitiu aos estudantes ouvirem-se também após eles fazerem essa gravação, o que também, né, já propiciava uma grande interação entre eles. Isso tudo foi realizado sempre com a mediação do professor. O segundo recurso utilizado foi o editor de vídeo, o qual permitiu fazer a gravação dos registros fotográficos realizados pelas crianças durante uma viagem de estudos a um zoológico, porque a partir do momento que foi escolhido o tema maior, né, que foi sobre os animais, então os alunos também fizeram uma viagem ao zoológico, né, para terem uma aproximação melhor, para depois nós realizarmos essas atividades na escola. O terceiro e último, então, foi o editor de imagem, que permitiu que eles pudessem criar os seus próprios desenhos e colorir, né? Embora apresentaram um pouco de dificuldade, né, na questão da coordenação motora, da utilização do mouse, mas eles conseguiram desenvolver a tarefa e foram, né, criando essa aproximação com essa ferramenta. Para realizar o trabalho, nós utilizamos o laboratório de informática disponível na escola, né, sendo que a escola, né, possuía um laboratório de informática, então essas atividades, os alunos eram levados até o laboratório e lá eles realizavam essas tarefas. Para fazer o registro fotográfico, eles utilizaram os dispositivos móveis, que foram os seus telefones ou câmeras fotográficas também. E aqueles que não possuíam esses dispositivos, né, que viessem a não possuir, eles utilizavam, a professora emprestava, né, para eles poderem participar da atividade, nenhum ficou em nenhum momento sem realizar a tarefa. As atividades, então, elas eram iniciadas na sala de aula, e depois de feitos combinados na sala, né, entre professora e alunos, se partia para a atividade prática no laboratório. Bom, então os resultados atingidos foram que a gente deve, né, superar essa ideia de que os professores eles
têm que ser treinados para utilizar as ferramentas tecnológicas como uma receita pronta, né? A gente tem que estar sempre aprendendo. A ideia é que nós sejamos, mesmo que nós tenhamos a função de mediadores, né, dos nossos alunos, nós também estamos em constante aprendizado. Lembrando, então, que muitos professores, né, não dispuseram de um espaço reflexivo na sua formação inicial, eles podem até vir a desconhecer a potencialidade da aplicação dessas ferramentas. Mas essas atividades propostas, elas só vêm a mostrar, né, que a gente pode desenvolver essas habilidades de forma lúdica e interativa também, a partir lá dos anos iniciais, porque com certeza os alunos de séries finais, eles têm mais habilidade com a utilização desses recursos, mas os pequenos também, eles têm esse contato, né, bem presente hoje, então a ideia é que nós já possamos trabalhar desde os anos iniciais para que eles tenham uma maior aproximação. Bom, então, assim, para a gente encerrar, essa questão do ensinar e aprender, né, mudou radicalmente nos nossos dias, ainda mais nesses momentos que nós vivemos atualmente, né. Nós temos várias informações disponíveis nos ambientes virtuais, que eles podem, né, se tornar conhecimentos quando mediados pelo educador. Então, a gente sempre tem que levar em consideração que nós, né, devemos utilizar as tecnologias digitais, sim, no ensino, elas têm muito a nos agregarem, mas que nós façamos essa mediação com o aluno, a gente ensine o aluno, né, a utilizar de maneira correta para que isso venha a ser benéfico na nossa prática, né, na função em relação ao ensino-aprendizagem. E como a gente vive em uma sociedade onde a informação permite uma maior comunicação e difusão de conhecimentos entre as pessoas, independente de posição geográfica, de localização, enfim, a escola deve estar pronta para interagir com essa realidade e preparar os seus estudantes para que possam também intervir e se expressar nela. Na sociedade, então, atualmente, né, a gente percebe essa difusão que cada vez mais as tecnologias têm, né, chegado às nossas casas, chegado à escola, né, pelas mãos dos alunos. Então, esse começa a ser o momento que a gente tem que se preparar para utilizá-la como ferramenta de ensino e aprendizagem, né, e fazer isso da melhor maneira possível, que elas venham a potencializar o processo de ensino e educação. Porque a informação hoje ela não está só na escola, né? Como eu reforço de novo essa ideia, né? Que ela está em todos os lugares. Então é muito importante que a gente tenha essa aproximação e que a gente consiga superar, né, esses desafios aí da utilização dos recursos tecnológicos e no fazer pedagógico, né? Que eles possam vir a agregar cada vez mais conhecimento. Muito obrigada, então. Uma boa tarde.